Então, bom dia. Este é o segundo encontro do livro Andar, Falar e Pensar. Nós estamos nessa sequência de livros de mais prático da antroposofia, e nós vamos quem vai fazer a leitura hoje é a Patrícia, e nós vamos ler agora um verso. No pensar, lucidez, no sentir, afeição, no querer, ponderação. Se eu aspirar essas três, então poderei esperar, saber orientar-me corretamente nas trilhas da vida, frente a corações humanos no âmbito do dever, pois lucidez provém da luz da alma e afeição mantém o calor do espírito. Ponderação revigora a força vital, e tudo isto, aspirado na confiança em Deus, conduz nos caminhos humanos a bons e seguros passos na vida. Rudolf Steiner. Então, sejam todos bem-vindos. Patrícia, vamos iniciar a leitura. Bom dia. O falar desenvolve-se a partir da orientação no espaço. A fisiologia moderna não sabe muito a respeito, porém, já sabe alguma coisa. Sabe que, ao realizarmos nossos afazeres com a mão direita, uma circunvolução no lado esquerdo do cérebro provoca o movimento da fala. Tal fisiologia já estabelece uma correspondência entre o movimento da mão direita e o denominado órgão de Broca, localizado na metade esquerda do cérebro. A maneira como a mão se move, como faz gestos, como a energia se derrama nela, tudo se transmite ao cérebro e plasma o aspecto motor da fala. O que se sabe cientificamente é apenas um fragmento, pois a verdade é a seguinte: a fala não provém unicamente do movimento da mão direita, correspondente à circunvolução do lado cerebral esquerdo, mas de todo o organismo motor do homem. A maneira como a criança aprende a andar, a orientar-se no espaço, como aprende a converter os primeiros e indeterminados movimentos dos braços em gestos consequentes, relacionados com o mundo exterior, tudo isso se transporta através da misteriosa organização interna do homem para a organização da cabeça, manifestando-se na fala. Quem é capaz de discernir essas coisas sabe que cada som, especialmente cada som palatal, soa diferentemente numa criança que tropeça ao andar e numa criança que caminha firme. Todo o matizado da fala é devido à organização motora. A vida se manifesta primeiramente em gestos, e os gestos transformam-se interiormente no elemento motor da fala. Assim, o falar é um resultado do andar, isto é, do orientar-se no espaço, e do fato de levarmos amorosamente a criança a andar, é que muito dependerá sua maneira de dominar a fala. Estas são as sutis correlações fornecidas por um real conhecimento do homem. Não foi sem razão que nos dias anteriores eu descrevi detalhadamente esse processo de trazer o espírito à organização humana. Assim se traz o espírito ao corpo, pois o corpo segue o espírito a cada passo quando este é trazido da maneira correta. Ora, a criança aprende também a falar primeiramente através de todo o seu organismo. Considerando o assunto dessa forma, temos em primeiro lugar o movimento exterior, o movimento das pernas, que provoca o contorno forte.
o articular dos braços e das mãos, que produz a flexão, a plasticidade das palavras. Vemos como é transformado interiormente na criança o movimento exterior em movimento da fala. Isso no aprendizado do andar, a ajuda que prestamos como guias auxiliares deve ser impregnada de amor. Em nossa ajuda no aprendizado da fala, é necessário sermos interiormente verdadeiros. A maior falsidade da vida se engendra enquanto a criança aprende a falar, pois aí a veracidade da fala é captada pelo organismo físico. Uma criança diante da qual, como educadores e mestres, nos expressamos sempre sinceramente como seres humanos, ao imitar o meio ambiente, assimilará a linguagem de tal forma que nela se intensificará a atividade realizada no organismo enquanto inspiramos e expiramos. Naturalmente, estas coisas não devem ser compreendidas grosso modo, mas em suas sutilezas, pois em suas sutilezas se constituem e se manifestam por toda a vida. Nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Em nosso organismo, pelo processo da respiração, o oxigênio tem de ser transformado em gás carbônico. O mundo nos fornece o oxigênio, tomando-nos o gás carbônico. O fato de transformarmos de maneira correta, em sutis e íntimos processos vitais, o oxigênio em gás carbônico, depende de termos sido tratados sincera ou falsamente por nosso meio ambiente, durante o aprendizado da fala. O elemento espiritual transforma-se aí totalmente em processo físico. E uma das falsidades consiste no fato de acreditarmos fazer bem à criança, reduzindo-nos pela fala ao nível infantil. Em seu inconsciente, porém, a criança não quer ser interpelada em linguagem infantil. Quer ouvir, isto sim, algo que corresponda à autêntica linguagem do adulto. Falemos, portanto, à criança como estamos habituados e evitemos uma linguagem infantil especialmente dirigida. Por causa de suas limitações, a criança inicialmente apenas imita balbuciando aquilo que se lhe diz, mas não devemos nós próprios imitá-la, pois este é o máximo deslize. E quando acreditamos dever entregar o balbucio da criança, sua linguagem imperfeita, prejudicamos-lhe os órgãos da digestão. É que todo elemento espiritual se torna físico, penetra formativamente na organização física. E tudo que fazemos espiritualmente à criança é, porque a criança em si é absolutamente nada, também um treinamento físico. Muitos órgãos digestivos defeituosos na vida posterior devem-no a um errôneo aprendizado do falar. Quer pausar aqui ou podemos seguir? Sim, vamos dar uma pausa. Uhum. Bastante coisa nesses parágrafos, né? O que chamou a atenção de vocês nessa leitura? Para mim foi incrível que eu já li esse livro várias vezes e parece que estou lendo pela primeira vez essa parte. E como essa correspondência é tão sutil, né? Como se falar isso para alguém que não entende a antroposofia, a pessoa não vai nem assimilar, não dá nem para falar isso. Sim. Mas hoje em dia se sabe muito bem que não se deve se comunicar com a criança
pequena com esse falar do tibitate, né? Essa linguagem infantil, né? Que isso realmente não faz bem, né? Eu acho que isso tem origem, claro, em vários estudos, mas o primeiro que falou sobre isso foi o Steiner, né? Assim, que isso não é bom e não é verdadeiro para a criança, né? E é muito bonito você ver como é que essa interiorização do movimento, do andar, né? Que o andar é como se coloca no espaço, né? Essa capacidade de se circular no espaço, como isso se interioriza e se transforma num movimento mais interno da laringe que a fala, né? Isso também é muito impressionante, né? Isso que vai se interiorizando, né? Uhum. E como a criança ela está aprendendo pela imitação, né? Então ela imita esse adulto. Quando o adulto passa a imitar ela, ela fica sem esse modelo, né? Dessa fala mais correta, mais do adulto, né? Para imitar. Então, É porque aí é uma mentira, né? Não é o adulto que está aí, né? isso. Então, o que não é verdadeiro, né, vai danificando, né? É muito sutil mesmo, né? A Zilda tem razão. Essas sutilezas são difíceis de compreender profundamente, né? Acho que já tem questões que já estão na nossa vida, né? Uma outra coisa que eu noto assim direto é que as crianças gostam de correr. E os pais falam: não corre que você vai cair, não pode correr. E, e quanto é importante o movimento, essa sensação de liberdade que a criança experimenta quando corre, né? Uhum. E é muito... Outra coisa, assim, a criança, hoje em dia, ela fica no colo. Você vê, a pessoa está andando na rua, e em vez de pegar na mão e a criança ir caminhando, vai no colo. Sai da escolinha no colo, podendo andar, mas vai no colo. Enquanto a Colô, né, quando ela tinha 4 anos, ela andava 6 quilômetros para fazer compras. Uhum. Além de carregar no colo, carrega a malinha também, a bolsinha da escola, né? Nesse lugar. No carrinho, né? Já vi crianças tão grandes no carrinho. Pois é. Então, isso serve a quem? Não serve só a criança, né? Serve ao adulto, né? Que está em volta, né? Que vai cuidar, porque na correria do dia a dia é o mais fácil do que esperar o ritmo da criança, né? Devagar, os passos mais devagares, mais lentos. Então, serve ao adulto tudo isso. Pega no colo, porque eu vou mais rápido, já coloco no carro, depois já pego a mochilinha e ela vai aprendendo a não se responsabilizar pelo seu pequenino lugar, né? Pequeninas coisas, né? Emília, você está com a mão levantada. Não, Márcia, sabe o que eu queria? Que você explicasse melhor essa ligação que ele fez com o sistema digestivo. Para mim foi um pulo assim, que eu não entendi direito. Uhum. Você consegue trazer isso, Lúcia? Isso para mim também ainda é algo... Eu entendo que como ela está nesse aprendizado de cima, né, para baixo, né, da cabeça ao metabólico, a parte desse andar, né, nesse ganhar o espaço, está influenciando, porque o primeiro estava aqui na cabeça, no neurosensorial, e nessa descida aqui está o metabólico, né, no sistema... Aqui eu acho que ele está falando das consequências no futuro, né? Então, quando esse organismo estiver todo pronto, amadurecido, né? Então, na vida adulta, né? E aí, as consequências de tudo que acontece anímico e espiritualmente
elas vão se dar no físico. Então, a gente sabe que o estômago, né, na cultura oriental, chinesa, o estômago é o centro das emoções, né? Então, a gente sabe que tudo que a gente emociona ocorre no estômago mesmo, né? Então, as gastrites, né, as dificuldades de digestões, que são dificuldades de digestões anímicas mesmo, né? Vai se dar ali no estômago, né? Então, quando você não tem esse suporte do verdadeiro, né, de alguém que está ali verdadeiramente no seu lado, né, isso depois vai ter consequências físicas, né, no futuro, como um espelho, né, na formação física. Sabe por que eu perguntei isso? Porque eu estava conversando outro dia com uma pessoa. Na nossa vida agora, né, atual, a gente vê muita criança com problema de alergia, né? Que tem aquela coisa de fazer inalação, aquela coisa toda. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, que grande parte dessas coisas que a gente trata como respiratória é digestiva, que muitas crianças que estão fazendo inalação, que tem aquela coisa de respiração, na verdade, é problema digestivo. Aí eu fiquei curiosa, falei, olha que interessante, porque eu sou de, assim, meus filhos são de uma época que toda criança tinha rinite, tinha asma, tinha isso, tinha aquilo, e parece que não melhorou. E agora, a minha filha, por exemplo, está tratando o estômago. Olha que coisa interessante. Uhum. Por isso que esse negócio eu falei assim, olha que interessante falar que esse desenvolvimento da fala tem a ver com o estômago, e depois eu saber que agora tem um monte de médicos que estão desviando esse tratamento do aparelho respiratório para o aparelho digestivo. Mas a gente tem que pensar bastante para entender melhor isso, né? É isso, mas foi ótimo, está muito bem respondido. Mas é uma boa pergunta que talvez a gente possa solicitar para o Ronaldo, por ser médico, na semana que vem, explanar um pouco mais sobre essa correlação. Aqui tem essa última frase, né, que ele fala: muitos órgãos digestivos defeituosos na vida posterior devemos-no a uma errônea aprendizagem do falar. Então, aqui ele está falando dessa transformação do que acontece animicamente numa debilidade física futura. Agora, o que você está falando também tem um sentido que tudo que a gente se alimenta vai causar consequências, né? Então, acho que hoje em dia, além de ter toda essa questão da limitação da movimentação para a criança, né? Que a gente está limitando a infância completamente, tem essa questão que a gente se alimenta muito mal, né? Todo mundo se alimenta muito mal, especialmente na cidade, né? Então, essa comida industrializada, logicamente que vão causar consequência nos órgãos respiratórios, em tudo, já imediatamente, né? Mas aqui, acho que o que ele está falando é que órgãos digestivos defeituosos na vida posterior têm origem no errôneo aprendizado do falar. Sandra? Então, né, é tão maravilhoso que tudo começa nessa região, né? E tem o processo mastigatório também, que é importante, né? Nessa questão da fala, da digestão. Começa aqui mesmo, né? Na parte até odontológica mesmo, né? Então, o quanto que as crianças não mastigam direito? Eu acho que hoje vai muito mais além, né? O que eu como, né? Será que eu percebi aquilo que eu comi? Eu comi comida de verdade, não processada, né? Eu saboreei, né? Essa alface, esse tomate, essa maçã, né? Então, assim, eu acho que vai muito... Ele é bem pertinente quando ele fala, né? Desse processo de
de organização de fala, né? Começa no corpo mesmo, né? E vai para essa parte mesmo, na parte oral. É o que eu penso e o que eu vejo com as crianças, né? Tem crianças minhas que não falam, mas quando existe uma organização corporal, ela já começa a se comunicar melhor. O método Padovan, ele traz esse lugar, né, de no adulto trazer novamente esses movimentos do engatinhar, né, de todos os movimentos que a criança pode não ter feito na sua vida, né, no tempo certo, ela traz esse movimento novamente no adulto e com isso ela traz essa melhora na fala, ela traz essa melhora em todo lado. Foi um grande... O método Pavlovan, ele é baseado nesse livro, exatamente, né? Exato. Que é esse milagre de que o movimento espacial corporal, né? Essa capacidade de se movimentar no espaço, ela se interioriza na fala. Então, para você fazer um processo terapêutico na fala, você tem que ir no movimento primeiro, né? Claro, né? E aí agora ele vai falar do pensar, né? Porque é um passo a mais, né? Como é que esse movimento, essa capacidade de se movimentar começa nos membros, passa para a laringe e depois vai passar mais profundamente, interiorizar mais ainda na capacidade pensante, né? O pensar tem a ver com o movimento corporal. E ainda falando um pouquinho dessa fala, né? A criança, para sugar no peito, é um exercício. Sim, todo mundo né? pensa que essa sugar é passivo, e não é. Não, ela tem que estar, né? Ela tem que ligar ela tem que colocar no pálamo, né? O bico, e ela tem que saber sugar direitinho. Que isso contribui já com o processo também na parte do aparelho digestivo, né? Então, assim, e ainda na fala é a postura de língua, né? Diferente da mamadeira, né? Que não Diferente precisa de da esforço mamadeira. nenhum. E é um exercício muito importante, né? Eu falo... Tem também as chupetas. Eu falo porque a criança tem que ser estimulada quando ela nasce, né? Mas tem uma coisa dela do instinto também, dela ter que fazer essa força para ela poder sugar, para ela poder se alimentar. Né? Quando a gente olha isso, você trazendo da amamentação, né? Ser uma atividade que a gente acha que é passiva e não, né? O alimento está sendo oferecido à criança, mas para que ela possa absorver esse alimento, ela precisa ter né, o sugar, o movimento de sugar. Também quando a gente olha sistemicamente, né, Lúcia, esse movimento dessa nutrição, né, do receber essa nutrição, influencia também na vida adulta, né? Como é que eu tomo, né, os processos da vida, né, de forma mais ativa a partir desse lugar. Se eu tenho essa nutrição, se eu conseguir fazer isso, né, de forma ativa, como a gente traz, isso se reverbera também nessa idade adulta, como é que eu absorvo essa nutrição da vida, né? O que vem para mim, em termos de trabalho, em termos de relacionamento, de tudo. A gente também olha nesse lugar sistêmico. Vamos continuar um pouco mais? Exatamente como o falar surge do andar, do apalpar, do movimento humano, surge depois o pensar a partir da fala. E é necessário que durante a orientação auxiliar para o andar, embebamos tudo em amor, que nos dediquemos, porque a criança imita interiormente o que se realiza ao seu redor, durante o aprendizado da fala, a mais sólida veracidade, e que assim façamos predominar a clareza em nosso pensar ao redor da criança, para que esta, sendo toda ela um órgão sensorial,
reproduza interiormente no organismo físico também o elemento espiritual, com o qual possa extrair da fala um pensar correto. O maior prejuízo que podemos causar à criança ocorre quando, à sua volta, damos qualquer ordem que depois revogamos dizendo algo diverso, confundindo então as coisas. Provocar confusão pelo pensar em presença da criança é a verdadeira raiz daquilo que na atual civilização chamamos de nervosismo. Porque tantas pessoas de nossa época são nervosas? Simplesmente pelo fato de os adultos não haverem pensado de forma clara e precisa ao seu redor, quando elas, após haverem aprendido a falar, aprenderam também a pensar. Cada geração, ao evidenciar seus mais graves defeitos, é fisicamente uma cópia fiel da geração precedente. E quando se observam certas falhas dos próprios filhos numa época posterior da vida, essa observação deve constituir um pouquinho de razão para um autoconhecimento, pois é por um processo muito íntimo que tudo o que ocorre ao redor da criança se expressa na organização física. Amor no aprendizado do andar, veracidade no aprendizado da fala, clareza e determinação durante o aprendizado do pensar, transformam-se nessa fase da infância em organização física. Os vasos e órgãos se estruturam da mesma forma como se desenvolvem o amor, a veracidade e a clareza no meio ambiente. As enfermidades metabólicas são a consequência da ausência de amor no aprendizado do andar. Os distúrbios digestivos podem ser o resultado de um tratamento insincero quando a criança começa a falar. O nervosismo resulta, na vida, do pensar confuso ao redor da criança. Quando se observa como predomina o nervosismo nessa terceira década do século XX, só se pode deduzir que deve ter reinado uma forte confusão nos educadores por volta do início do século. Pois tudo que então era comportamento confuso através do pensar, constitui o nervosismo atual. E, por sua vez, o nervosismo que as pessoas tiveram na virada do século nada mais era senão a imagem da confusão por volta de 1870. Estas coisas podem ser observadas de tal forma que nem a fisiologia, a higiene ou a psicopedagogia estejam isoladas, e que o professor não necessite chamar o médico a cada ocasião relacionada com saúde. Tais coisas podem ser tratadas de forma que a pedagogia fisiológica e a higiene escolar, a fisiologia escolar sejam um todo, assumindo o professor em sua missão, em sua tarefa, também aquilo que a atuação espiritual representa para o organismo sensorial físico. Porém, visto que todas as pessoas são educadores para a idade entre o nascimento e o 7º ano de vida, situamo-nos também diante da tarefa social, decorrente do fato de ser absolutamente necessário um verdadeiro conhecimento do homem para que a humanidade empreenda um caminho ascendente, e não uma descida. Bem, que reverbera em vocês. Para mim, imediatamente vem que responsabilidade, né? Eu me lembro quando eu estudava esse livro, a gente falava na escola, vamos fazer uma escola de pais, né?
Porque, na verdade, esses 3 primeiros anos, na minha época, eram anos que a gente não tinha acesso à criança, né? Que elas estavam com os pais. Agora tem as creches, né? Então, é muito importante a gente saber o que acontece na creche, a nível de desenvolvimento espacial, né? Quer dizer, espaço, forma lúdica e amorosa, né? De estimular essa capacidade de se desenvolver espacialmente, essa fala, né? Como é que os educadores de creche trabalham a veracidade na fala, né? E depois essa clareza no pensar, né? O quanto isso... Porque ele fala lá no começo do livro, vocês lembram que nos 3 primeiros anos de vida se aprende mais do que na vida inteirinha, né? Então, esse momento dá muita vontade de desenvolver escola de paz mesmo, porque senão, né, a gente tem um desenvolvimento invertido aí, né? Um desamor, uma inverdade e uma disfunção no terceiro ano cria situações muito adversas. Né? É muita responsabilidade, né? E está nas nossas mãos, né? E pensar que o que ele traz aqui, o nervosismo, né, da época atual, né, tem a ver com como nós, as crianças de hoje, ou nós que estamos com um nervosismo, com essa ansiedade, que a gente já leu o livro, né, sobre nervosismo nessa época, o quanto que influencia como fomos criados e o que nossas mães foram criados lá atrás também. Se a gente começa a olhar isso, olha, também dá essa noção da responsabilidade. Como é que eu estou criando, né? Os filhos, as crianças hoje estão sendo criadas para que essa época futura, né? Nina? Me vem que a gente faz o invertido. Para dar aula numa pós-graduação, a pessoa tem que ser mestre, ter feito doutorado, e deveria ser inverso, né? Porque se são os primeiros anos de vida os mais frágeis, mais importantes, o que dá mais impacto, e quanto teria que ter mais formação, né? Conhecimento. Não é, tudo é pelo amor, mas se nós somos representantes da humanidade para a criança, o quanto a gente tem que estar formado, né? Uhum. Na verdade, em tudo isso. Uhum. E para dar aula de pós-graduação, poderia ser um pedreiro vir conversar, não é? Não precisaria de especialização, você vai na fonte, né? Uhum. Sim, os melhores professores deviam estar ali no início, né? Porque é o lugar de base, né? Que cria base para toda a vida, né? Ele fala isso aqui também, sem dúvida, né? A gente não dá valor, né, aos professores de jardim de infância, de creche, né? São os menos classificados e os que ganham menos também, né? E isso é perigoso, inclusive. Emília? O que me preocupa é que esse nervosismo que ele está falando, gente, é lá em 1900. Sim. Tanto é que ele cita os problemas de 1870. Sim. Então, eu fico pensando assim, se no início do século passado ele já percebia um maior nervosismo nas pessoas, eu fico pensando o que aconteceu de lá para cá. Até isso que vocês falaram de criança de 3 anos serem direcionadas para terapia,
Eu não sou profissional, mas eu gosto de observar em volta. O que eu noto é que os pais de hoje em dia não têm confiança nenhuma em si mesmos. Por isso que eles querem passar tudo para terapeuta, psicólogo, eles não têm confiança. E eu queria saber o que aconteceu, eu penso, o que aconteceu, porque, por exemplo, na época dos nossos pais, gente, as mulheres às vezes começavam a criar filho com 20 anos. E elas não tinham formação nenhuma, tinham muito menos cultura do que agora. Estou falando grosso modo. Então, eram moças que se casavam com 18 anos, com 20 anos, e tinham que criar os filhos. E elas tinham uma confiança em si, quando a gente vê relato de nossas mães, avós, coisa e tal, de curar a doença, de filho que era teimoso, que eu não vejo esses pais de hoje, com muito mais formação, muito mais cultura. Eles não têm. Eles logo querem passar. Se o filho tem um problema, eles acham que tem que procurar o médico, o pediatra, psicólogo. Eles não conseguem confiar em si mesmos para lidar com aquelas criancinhas de 3 anos de idade. E isso tudo, para mim, é mais preocupante que tudo. Posso falar uma coisa, Emília? Talvez até complementando você, assim, eu acho que a gente está numa cultura da terceirização, né? Vocês me corrijam, assim, mas o quanto eu posso passar para a pílula, para o remédio, para a droga, para o álcool, Exatamente. para qualquer um que corrija para mim, porque eu cuidar disso sozinha, meu Deus, está difícil. Não dou conta. Né? Então, eu vou terceirizar e que a escola dê conta, que o professor dê conta, porque eu não estou dando conta. E o que a Lúcia trouxe, eu acho que, nossa, isso seria tão interessante, e eu vejo que tem várias iniciativas na pedagogia Waldorf, né, de sempre tentar trazer a escola de pais, só que essa escola de pais não só nessa bolha, né, em vários lugares, porque assim, se os pais hoje não têm segurança no que eles precisam oferecer, é porque não tem informação. A gente não sabe porque a gente não é informado. O que a gente tem hoje é o quê? É um monte de outdoor, a gente está indo por imitação também, né? É isso que eu vejo, assim. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, você falou, né, de 1870. Hoje em dia, as crianças estão trocando os dentes com 5 anos, não é com 7. E eu não sei se o Steiner, eu nunca li algo específico a ele em relação à dentição, mas eu acho que nesse momento a criança começa a se individualizar, quando ela começa a trazer, quando a gente compõe os nossos dentes na boca, a gente está se individualizando, essa é a minha característica sendo registrada no meu arco dentário. E aí eu estou trazendo a minha individualidade, né? Isso está acontecendo com 5 anos, não é mais com 7. Então, eu não sei se aqui é o primeiro setênio ou se são os 5 primeiros anos, sabe? Porque hoje, né, o que está acontecendo é isso, assim. Tem crianças com 5 anos que já tem boca de 9, de antigamente, entendeu? A literatura hoje, assim, você vê registro acadêmico odontológico, tem criança que com 9 anos era para ter tais dentes na boca. Eles estão com 5, 6 anos com esses dentes na boca. Então, tem uma mudança aí grande acontecendo, e assim, como que a gente linka isso na nossa era para a gente estar contemporâneo, né? A gente observa, trazendo o que a Emília também trouxe, Priscila traz também um comentário, depois se você quiser trazer, Priscila, que essa terceirização e essa responsabilidade, né, que antigamente uma mulher com 17 anos que tinha filhos, e a gente olha hoje o jovem de 17 anos, a grande diferença que né, de não se apropriar ainda da vida. Ali era obrigado, na época dos nossos avós, eram obrigados a isso, né, quase. Mas tem um outro olhar quando a gente vê as famílias, o quanto que os pais não se colocam nessa autoridade dos pais, dando e delegando para o filho, né, que está aqui, digamos, na parte de hierarquia, o poder de decisão para várias coisas.
várias coisas que não é dele. Filho, olha, vou comprar um exemplo que eu presenciei. Um filho nessa faixa aqui decidindo onde é que iriam morar, né? Qual era a escolha. Então, algumas desses... Isso nesse nível, mas em outros mais menores a gente vê, né? A decisão que é do adulto sendo dada para a criança, e a criança se torna rei e rainha da casa quando ele é príncipe e princesa, porque rei e rainha são os pais. Mas os pais estão trocando esse papel também, desse lugar de autoridade. E aí vai terceirizando, como você trouxe, para a escola, para os avós, para várias outras pessoas. Eu fico imaginando que esses pais são filhos de creche, né? Sim. Então, a maioria dos pais foram criados em creche desde os 3 meses de idade. Então, tem essa questão do vínculo interrompido, que é muito séria, né? A criança pequenininha, ela não tem memória, né? Ela está com a ligação muito profundamente inconsciente, é o etérico dela que está. Então, isso vai criando traumas profundos, né? Essa falta de confiança no mundo, né? Então, não tem uma confiança e aí não consegue assumir a responsabilidade, né? Então, realmente, a gente tem um trabalho muito profundo para fazer com essa Mas geração. aí também, Lúcia, tem uma contradição, como a Márcia colocou lá no início, ao mesmo tempo, coisas banais, tipo assim, você falou isso, Márcia, e eu vejo muito em porta de colégio, os pais carregando mochila para os filhos grandões, entendeu? Sim. Os meninos de 9 anos, papai e mamãe puxando a mochila deles. Então, também os pais, nessas coisas corriqueiras, assumindo uma coisa como se o filho fosse um bebezinho. Uma outra pessoa, desculpa, eu não me lembro, falando de meninos enormes em carrinho, que tem mesmo, às vezes tem uns meninos de 5 anos de idade que os pais ainda estão levando no carrinho. Então, você vê que é um negócio muito complicado. Os pais não têm coragem de se assumir como pais em coisas sérias. Sim. E, ao mesmo tempo, infantilizam os filhos em coisas do dia a dia. É uma contradição que a gente tem que pensar muito a respeito disso. Como que é interessante isso. Você veja na própria fala, essa semana passada eu estava num evento e uma mãe apresentou um filho dela de 17 anos para o grupo. E o menino tinha, acho que 1,80 m. E ela dizia assim, olha, esse aqui é o meu bebê. E depois o pai veio falar por que este filho de 17 anos não vai no dentista sozinho, que fica a alguns quarteirões de casa e ele precisa pegar um Uber para ir. Então, a gente vai olhando essa infantilização também nessa fala, né? nessas falas, que o bebê já cresceu, o bebê já está ali, mas a mãe ou o pai também, eles continuam trazendo uma palavra, uma fala que infantiliza. E também, ainda muitas vezes falando no diminutivo, Pedrinho, com uma pessoa que já tem 20 anos. Ô, Márcia, e você também não acha que isso tem a ver com, hoje em dia, as pessoas têm um filho, e esse filho é como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, enquanto que antigamente, quando você tinha 5 filhos, você não podia ficar paparicando muito essa criança, entendeu? Hoje é como se fosse assim, essa aqui é minha joia, e eu quero que fique pequenininho bastante tempo, entendeu? Sim. Sandra e depois a Giovana tinham levantado a mão. É assim, né? Eu acho que, como ela falou, a Patrícia, né? Essa nova era, existe um jogo, colocar uma expectativa em cima dessas crianças, né? Então, quanto mais eu prolongar essa infantilidade, melhor para mim, né? Não é? E eu atendi uma criança, eu não conseguia falar com os pais. A mãe me deixou quase 30 minutos esperando numa sala para falar com ela. Aí eu virei e falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E o menino muito bem resolvido.
Ele falava assim para mim, olha, quem fica comigo em casa é aquele que vai trabalhar o dia inteiro, e eu fico só, né? E ele falou assim para mim, eu já fiz tapioca, eu lavei minhas coisas sozinho. Então, eu sabia se virar muito bem. E aí, quando eu consegui falar com os médicos, né, os terapeutas, que a gente estava fazendo uma rede de atendimento, eu falei, olha, eu tenho que resolver as coisas com ele mesmo. Então, acho que eles são sobreviventes nessa nova era. Vai de encontro que a Patrícia falou, né, a dentição chegando antes. Semana passada, o doutor Ronaldo, até levantei, esses recém-nascidos nascendo com os olhos bem abertos, né? Ele falou que já é uma transformação, né? Já é uma evolução. E ele falou também, ele chegou a colocar para nós sobre a ansiedade, né? É mais fácil você tomar um remédio para te aliviar da ansiedade do que você enfrentar o que é essa ansiedade. E são essas crianças que estão vindo para a gente, né? E aí eu fico muito chateada, quando eu fico muito, muito, muito preocupada, né? Até estava conversando esses dias com um médico, um antroposófico, ele falou assim, olha, faz o seguinte, resolve você e a criança. Não dá, né? Porque como é que você vai fazer? E aí vai de encontro também, como a Lúcia levantou, é o amor, né? É o amor, é só isso que transforma, né? É o amor na fala, o amor no andar, no pensar, né? E a gente tem essa interesse. E aí vem essa responsabilidade nossa, né? De fazer tudo coerente, né? Então, eu Esse é o acho que desafio da época. é um desafio, né? É criança que chega para você que não tem uma alimentação adequada, não tem um sono adequado. Aí você vai falar para a mãe, olha, ele precisa dormir um pouquinho mais cedo. Ah, mas não dá, é a hora que eu chego em casa, é a hora que eu vou fazer a janta, é a hora que eu vou colocar, né? Então, a gente é uma responsabilidade, é um momento que a gente está vivendo, né? E é precioso essa organização que a gente está fazendo. Que esse já é um movimento, não é, Márcia? Sim. E se a gente pensar que, imaginando o que ele trouxe, o nervosismo que tiveram na virada do século, nada mais é que a confusão de 1870. O nervosismo que a gente vê hoje é de 30 anos atrás, e o nervosismo lá de 30 anos é o que nós estamos criando hoje com os filhos. Mesmo porque eu acho que nós também passamos alguns dias na somos época filhos do disso, pai, né? do avô e da avó, né? E estamos passando o bastão adiante. Eu sou da época que a minha avó olhava para a gente e falava assim, olha, ela está ficando com sarampo, né? Só no olhar. Sim. Ó, deixa um pouquinho com febre, vai passar, não é? Hoje a mãe não tem condições. Ela tem que dar o remédio porque ela tem que sair para trabalhar e ele tem que ir bem, né? Vamos Obrigada, ver. Sandra. Giovana, você tinha levantado a mão. Eu tinha, porque eu fiquei muito com a ideia do essencial. Logo desde o começo que a gente começou a ler hoje e até agora, fica para mim a ideia do invertido no essencial. Ou seja, a gente se afasta daquilo que é essencial e traz o que não é essencial, adianta, né? Então, a criança, o pai leva no colo, carrega a mochila, mas ao mesmo tempo dá um tablet e quer que leia e quer que saiba ler. Ou seja, o essencial, que é aprender a respirar, que é aprender a andar, que é fazer tudo o que faz sozinho, o pai suprime, pai, a sociedade, enfim, não colocando só essa carga em cima dos pais, porque como a gente está discutindo aqui, os pais também são fruto dessa sociedade, mas a falta de conexão com o essencial e o desafio que a gente tem, porque enquanto adultos, o quanto que a gente também consegue se conectar com aquilo que é essencial para a gente, ou seja, é sempre uma ânsia de informação, de conhecimento, de saber mais, mas o que é o essencial no momento para mim? Então, além de terem professores muito bem preparados para esses 3 primeiros anos, o quanto que é preciso também termos pessoas que trabalham com os adultos, que precisam lidar com esse momento, também a Sandra acabou de falar, que é muito desafiador da nossa época, que é a gente
se conectar com o nosso essencial, a gente saber aquilo que é importante, se educar para poder conduzir essas crianças. Porque como que a gente quebra esse ciclo, não é? Que vem lá desde 1800 e tanto, que depois gerou a época do nervosismo. Então, fiquei com essa ideia Passando adiante, né? passando adiante. A cada geração. Imagine as crianças que nasceram na época do Covid, como vai estar daqui a 30 anos. Esse é um lugar, é um olhar, talvez um bom tema para estudo, né? Bom, já são 8h31, nós vamos ficar por aqui, e agradeço a todos vocês, agradeço a Lúcia, que ela deve ter caído, não estou vendo ela aqui. E ela agradeço... saiu antes, ela pediu Oi? licença para sair. Ela mandou uma mensagem falando que ela pedindo desculpa que ela precisava sair. Ah, tá, eu não vi. Então, obrigada, já vou parar aqui a gravação.